Você sabe como é que funciona a cabeça do rico? É, não sei se você já parou para se perguntar a respeito disso, mas qual a relevância também da gente falar a respeito disso? Qual a relação que isso tem com o seu dia a dia? Bom, eu vou apontar aqui talvez algumas relações que esse tema tem a ver com sua vida, né? Em primeiro lugar, porque boa parte das pessoas que nos governam são ricas. As pessoas que nos governam, não necessariamente no âmbito político, mas principalmente no âmbito econômico, quem nos governa economicamente é rico. É rico no sentido em que tem muito mais do que precisa para viver bem. Então, se você parar para analisar aí que todo o seu salário, o seu dinheiro em geral passa pelos grandes bancos, se você parar para analisar que se você for empregado de uma grande empresa, o dono dessa grande empresa tem muito mais dinheiro do que ele precisa, provavelmente. Entre outros exemplos que a gente pode dar e citar, no caso dos políticos, talvez eles não sejam ricos, eles ganham bem. Talvez quem vive de maneira lícita ali com seu salário vive bem, mas não necessariamente é rico. Agora, eles lidam com gente rica. Então, tanto que a gente viu aí todo o escândalo do mensalão, do petrolão, foi justamente isso, né? A relação entre agentes públicos, deputados, presidente, vice-presidente, quem quer que seja, envolvido com quem tem dinheiro de verdade, né? Que eram as grandes empreiteiras e outras grandes empresas que tinham e têm interesse em ter esse dinheiro do governo para se tornarem ainda mais ricas, e além dos grandes bancos, né, que têm acordos ilícitos com os estados e com a própria União, iniciada aí lá desde o governo Dilma, né, para arrancar o dinheiro dos contribuintes de maneira ilegal e obscura. E se você quiser saber um pouco sobre isso, entra no YouTube e assiste os vídeos da Maria Luísa Fatorelli, e você vai ver como é que funciona todo o esquema obscuro dos bancos para tirar o dinheiro do contribuinte, só que para fazer isso tem que fazer com o aval do Estado. Mas eu queria analisar principalmente como é que funciona a cabeça do rico, né? Não simplesmente porque que esse tema é relevante para a gente falar na atualidade. E para isso eu queria ler um texto aqui, que é uma historinha que Jesus conta para falar justamente isso, como é que funciona a cabeça do rico. É muito interessante esse texto porque ele ajuda a gente a entender qual que é a moeda verdadeira do rico. Às vezes a gente acha que a moeda do rico é dinheiro, né? Rico quer ter dinheiro cada vez mais. Também, né? E não tem necessariamente a ver com o papel moeda, né? Com dinheiro. Isso tem muito a ver com ganância. E aí o que tiver valor ele vai querer amontoar, né? Acumular. Mas mais do que isso, a moeda do rico não é o dinheiro. A moeda do rico é o poder. Dinheiro ele já tem. E é justamente montado em cima desse instrumento que é o dinheiro que ele realmente captura a sua moeda verdadeira, que é o poder. Para a gente avaliar isso, eu queria ler aqui o texto bíblico em que Jesus conta a historinha do rico e do Lázaro. E eu acho muito interessante essa metodologia de ensino de Jesus, porque ele pega uma historinha, ele conta uma historinha, ele preenche os seus personagens de características e que dá pra gente, analisando a historinha, entender o que ele quer dizer com aqueles personagens e com o significado que aquilo tem em relação à vida. Porque Jesus veio aqui falar sobre vida. E ele veio falar sobre vida da perspectiva de Deus, a quem ele chamava de Pai. Então, justamente por isso, para ele, o que mais gera vida, na perspectiva de Deus, é o amor, é a prática do amor.
Então, para expor, na verdade, né, a visão de mundo que Jesus veio propor, ele fez isso a partir de historinhas. Bom, essas historinhas eram chamadas de parábolas, né? E essa parábola é a parábola do rico e do Lázaro. Eu acho muito interessante a gente avaliar os detalhes dessa história para a gente entender a força que ela tem. Né? Então, o rico e o Lázaro. Muito interessante que o rico não tem nome, né? Ele é o rico. E o Lázaro, que é um mendigo, tem nome. Logo, você vê que a perspectiva de Jesus está voltada para a identidade daquele que é o explorado na situação. Né? Então, ele tem uma identidade de fato. Então, se ele está falando da perspectiva de Deus, ele está falando da perspectiva daquele que reconhece alguém por quem ele é e não por aquilo que ele tem, por aquilo que ele possui. Mas mais do que isso também, né? O próprio rico não se reconhece como alguém que é, mas como alguém que possui. Não é à toa que ele lutou tanto para possuir, porque de fato o que importa para ele é isso. Os valores dele o levam, de um certo modo, a fugir da lógica do ser e ser enganado pela lógica do ter. Ele diz, ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias no luxo. Havia também certo mendigo chamado Lázaro que estava coberto de feridas à porta daquele rico e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. Os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas. Morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, ergueu os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro junto dele. Então o rico, clamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então eu acho essa cena fantástica, a construção dessa cena, porque o rico morre, vai para o inferno, de acordo com a história de Jesus, e aí mesmo no inferno, atormentado, qual é a atitude, a primeira atitude do rico? É dar uma ordem para Abraão, que a princípio é o guardião ali do outro ambiente, que não é o inferno. Então dá uma ordem para Abraão, manda Lázaro, o mendigo, molhar a mão na água e vir aqui me refrescar. Ou seja, nem no inferno ele perde a atitude de rico, que é a atitude daquele que usa as pessoas como papel higiênico, como se o rico fosse a bunda e nós fôssemos o papel higiênico. Então ele usa assim que ele precisar, assim que ele estiver sujo, e descarta assim que for desnecessário. Abraão, porém, respondeu, Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em sua vida, ao passo que Lázaro somente males, mas agora ele é consolado e tu atormentado. Além disso, tem um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para cá. E aí o rico ouviu a sentença, falou, não tem jeito, você buscou a vida inteira as importâncias humanas e terrenas, as importâncias dadas aí pela acumulação de riquezas humanas e físicas, então logo a construção que você fez do seu caminho levou ao lugar onde você está. Lázaro não, a construção de vida que ele fez foi outra, que em terra o levou a ser um desgraçado no sentido material da coisa, no entanto foi alguém que preservou sua consciência dos malefícios que o rico se chafurdou nela. No entanto, o rico não satisfeito tem uma réplica, ele diz, respondeu o rico, peço-te, ó pai, que o mandes à casa de meu pai então, pois tenho 5 irmãos, que ele lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Ou seja, ele pede a Abraão que ressuscite Lázaro, para que Lázaro vá lá falar para os irmãos dele o que os irmãos têm que fazer para não irem para o mesmo lugar que ele. Ou seja,
Não satisfeito, ele dá outra ordem para Abraão, para que Abraão ressuscite o mendigo e mande o mendigo lá, né, para ser o interlocutor entre o além e o agora. No entanto, olha o que Abraão diz, né? Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas. Ou seja, seus irmãos já têm lá quem fale para ele. Né? Tem a lei de Moisés, tem os profetas que têm, né, os textos escritos. Além disso, tem um monte de gente boa lá para falar para eles o que eles têm que ouvir. Né? Eles vão ter a oportunidade de escolha deles lá. Disse o rico: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Respondeu Abraão: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos volte à vida. Em outras palavras, o coração é tão duro que pode acontecer o milagre que for, que esses caras não vão acreditar. Eles não vão se arrepender, eles não vão abandonar a escolha que eles já fizeram, que é uma escolha baseada na ganância e que olha para os seres humanos como coisas que podem ser manipuladas e utilizadas aqui e ali para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício. Isso é muito importante para que a gente entenda qual é a mentalidade que nos governa. Saiba que isso é algo que ocorre lá no macrocosmo, né, nos ambientes de poder e de riqueza, mas isso ocorre aqui no microcosmo, no nosso dia a dia, no seu contato com o seu chefe, né, porque essa lógica não é só do rico, às vezes o seu chefe não é rico, seu chefe é só um cara de classe média. No entanto, quem é a figura em quem ele se espelha? Né? Quem é o modelo que ele segue? Geralmente são os ricos. Né? Então, se ele quer ser um rico, logo ele precisa agir como os ricos. E aí, mesmo não sendo rico, ele acaba reproduzindo esses mesmos comportamentos. Quem já trabalhou em empresa, principalmente em empresa com hierarquia, sabe do que eu estou falando, é verdade. Simplesmente porque as pessoas acabam sendo contaminadas pela mentalidade que lhes governa. Elas se permitem isso. E não é à toa que essas pessoas, ou a maioria delas, chegam nesses cargos. Agora, quando eu estou dizendo isso, gente, é claro que existem exceções. Toda regra tem exceção. Agora, a exceção é exceção. Eu conheço indivíduos que têm dinheiro, que têm poder econômico e que lutam contra essa ganância e que diariamente refletem a respeito de si mesmos como seres humanos, refletem sobre a relação que estão estabelecendo com as outras pessoas e buscam ser melhores, e buscam fazer melhor a cada dia. Agora, são a exceção. Então, analise isso, não só para que você possa apontar o dedo para o seu chefe rico ou para quem quer que seja, mas principalmente para que você não se veja contaminado por essa mentalidade de querer dar ordem para todo mundo, usar todo mundo, porque você acredita que, de algum modo, fazendo como os ricos, você vai chegar onde eles estão. Vale mais a pena salvar sua consciência dessa degradação. Se essa reflexão fez sentido para você, se inscreve no canal, aciona o sino para receber as notificações e eu volto daqui a pouco com algum outro vídeo falando sobre algum outro tema que possa servir aí para você de semente de reflexão. Até mais.